Vamos lá, pessoal, retomando nosso estudo sobre Revolução Francesa. Vamos lá, então nós paramos aí logo no momento em que o rei, né, tenta fugir da França, é reconhecido, quando ele volta, agora, né, sendo obrigado a voltar a Paris e morar no Palácio das Tulherias, né, e não mais em Versalhes, que era 14 quilômetros de Paris. Ele é obrigado pela circunstância, praticamente colocam, né, a baioneta no pescoço do rei e obrigam ele a assinar a Constituição de 1791, limitando seus poderes, acabando com o absolutismo, né? E nós falamos também que foi adotado o voto, o quê? O voto censitário, baseado na renda, né? Como a Assembleia Nacional era controlada pela alta burguesia, a alta burguesia que era separar o povão, né, do controle político da França. Só que aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer, né, que começa, o rei pega prisão domiciliar, ele passou serviço como traidor da França e tal, e aí começam as nações estrangeiras, principalmente a Áustria e a Prússia, né, que hoje é a Alemanha, né, temiam a propagação dos ideais revolucionários, temiam a explosão da revolução, e aí constituem um exército e formam um exército entre Áustria e Prússia para invadir a França e colocar o rei Luís XVI, da graça de Deus, né, no poder novamente, no trono novamente. Até porque a rainha, né, Maria Antonieta era austríaca, né? Então havia interesse da Áustria, né, do governo austríaco, do imperador da Áustria, em devolver o trono ao Luís XVI. E aí o que vai acontecer? Diante disso, o governo da burguesia, o governo da Assembleia, o que ele vai fazer? Ele é obrigado a criar, né, um exército popular, ele é obrigado a armar a população pobre de Paris, né, naquilo que a gente chama de Comuna Insurrecional de Paris. Toma cuidado, Comuna de Paris, né, é uma coisa lá de 1871 e Comuna Insurrecional de Paris é outra. Olha lá, o governo da burguesia, ele quer usar a população pobre de Paris como bucha de canhão. Arma essa população pobre para quê? Para que essa população pobre de Paris possa defender a França da ameaça estrangeira. O pensamento era mais ou menos esse. Vão os sans-culottes, a pequena média burguesia, os camponeses lutar. Eles não vão conseguir. Aí depois a gente constitui um exército mais numeroso para proteger a França, tá? E aí nós temos a instituição da Comuna Insurrecional de Paris, ou seja, um exército popular. Esse exército popular acaba indo para a guerra, né? Uma batalha chamada Batalha de Valmy. Acompanha aí o slide da aula, ó. Batalha de Valmy, 20 de setembro de 1792. Essa batalha, militarmente, ela não teve grande importância, né? Não foi uma batalha grandiosa, mas ela acabou gerando, né, ideologicamente, o fortalecimento dos mais humildes, principalmente da pequena e média burguesia que liderava essa comuna insurrecional, né? Então, de um lado, você tem o exército da Áustria, que usava a farda cinza, do outro lado, a farda vermelha dos prussianos, e a população mais empobrecida de Paris e os camponeses, enfim, né, a pequena e média burguesia liderando esse exército, tenta fazer o quê? Tenta, né, lutar contra a ameaça estrangeira. E aí você me pergunta, e consegue? Consegue, né? Consegue sim. Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Ela consegue. Essa batalha de Valmy, como eu te falei, ó, é uma batalha que ela, militarmente, ela não é tão importante. Mas os camponeses, os caras mais radicais da sociedade francesa, eles tinham sangue nos olhos quando eles viram o comando do exército da Áustria e da Prússia. Eles falam, nós temos que assassinar esse pessoal, nós temos que matar esse pessoal, temos que defender nossa pátria. Aí surge, inclusive, um soldado chamado Roger de Lisle, né, que ele vai compor, né, uma marcha, um hino de guerra, que posteriormente passa a ser o hino da França, a Marselhesa. A Marselhesa é um hino de guerra, um hino essencialmente popular, né? Os sans-culottes,
mas a pequena média burguesia, mas os camponeses conseguem vencer essa batalha de Valmy. E essa batalha de Valmy, como eu falei, ela foi extremamente simbólica. Por quê? Porque ela fortaleceu, né, o movimento popular da França. E aí os caras, né, voltam a Paris. Dá só uma olhada, ó. Isso é um trecho, né, o começo da Marseillaise, ó. Olha lá, as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, né? O que mais? Marchemos, 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 que um sangue impuro banhe nosso solo. Dá só um look aqui, né? Nessa imagem que tu vai ver agora. Olha lá, meu filho. Olha, perceba a Marselhesa, não, o hino francês ali aqui ao lado, ó. A Marselhesa é um hino composto em 1792, como nós falamos, né, pelo Roger de Lisle. Então, esse hino ele resgata o nacionalismo francês, o nacionalismo popular francês. E aí os caras, o que acontece? Os caras conseguem marchar, né, de volta a Paris, depois de vencer austríacos e prussianos, e fazer o quê, meu filho? O que eles vão fazer? Eles vão, deixa eu só arrumar a tela aqui, os caras, o exército, a comuna insurrecional de Paris vai fazer o quê? Vai dissolver a Assembleia e inaugurar uma nova fase, a chamada fase da Convenção Nacional. Para só um pouquinho aqui, que nós falamos no início das aulas. Cada fase tem uma característica diferente. Assembleia, a fase moderada. A Batalha de Valmy, ela fortalece o movimento popular, né? E os caras tomam o poder, dissolvem a Assembleia, inauguram a chamada Convenção Nacional. Olha para a tela aqui. Mas que diabo é convenção? Convenção não significa reunião dos partidos, né, para discutir quem vai governar. Foi isso que aconteceu. Fala, mas é o rei. O rei está preso quietinho, com medo. Por que medo? Porque ele foi taxado de traidor da França. Né? Descobriram cartas de que o rei, olha lá, pediu apoio do exército austríaco para invadir seu próprio país. Então o rei está quieto. E agora quem assume a convenção é um chamado Comitê de Salvação Pública. Comitê de Salvação Pública. É o poder executivo da França. Cria-se um partido chamado Partido Jacobino, Partido Radical. Se apodera do poder político através do Comitê de Salvação Pública. Né? Olha lá, Comitê de Salvação Pública. Lê o que está na tela aí, ó. E aí quem são os três grandes líderes jacobinos ou a esquerda revolucionária? Robespierre, Marat e Danton. Dá um look na tela, nunca chame Marat, Jean-Paul Marat, nunca chame esse cara de Marat, tá, meu filho? Preste atenção, é preciso falar o nome desses caras direito, tá? Então, Jean-Paul Marat, Georges-Jacques Danton, Maximilien Marie, Isidore Robespierre, o incorruptível, tá? Esse caboclo era extremamente idealista. Idealistas são aquelas pessoas que têm um ideal, não importa quem, eles seguem seus ideais, né? O problema é que todos eles tiveram morte de forma trágica, né? Então vamos lá. Os jacobinos se apoderam. Então, primeiro, caracteriza para nós a convenção, a fase radical, a fase popular. Os jacobinos estão no poder. E aí, e o rei está preso. Nós estamos em quê? Em setembro de 1792. Né? Vamos ver já o que vai acontecer lá. O rei vai ser executado. Ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Dia 21 de janeiro de 1793, cria-se a execução lá no centro de Paris, né? A chamada hoje a praça, chama Praça République, no centro de Paris. Na época era chamada Praça da Revolução. Né? E as pessoas eram executadas
todo dia tinham execuções. E aí o rei é executado porque por traição. Alguns meses depois, a rainha Maria Antonieta, presta atenção, a rainha Maria Antonieta tinha um cabelo pretinho, ó. Ficou na cadeia esperando o seu cadafalso, a sua execução. Em alguns meses ela ficou com o cabelo branquinho, de medo de morrer. Tá? Então o rei foi acusado de traição por buscar apoio estrangeiro para invadir seu próprio país. Isso é traição. E aí ele foi passado a fio da guilhotina. Tá? Acompanhando aí a convenção é a fase radical. Então você vai ter uma série de mudanças, de reformas radicais. Massacre de setembro, isso é triste, massacre de setembro, Danton, então não veja esses caras como heróis, tá? Não veja esses caras como herói em hipótese alguma. Danton, que é um cara de 2 metros de altura, entendeu? O filme Danton e o Processo da Revolução, aparece lá, execuções, ele era um cara mais moderado, né? Não vai pensar que os jacobinos eram todos iguais. Radical era Robespierre, Danton era mais moderado, né? Mais legalista, inclusive a formação, era advogado, aquele negócio todo. E aí o que vai acontecer? As prisões francesas estavam cheias. Nessa época, falar você ser nobre ou padre, você tem que fugir da França, senão você vai ser acusado de traição. São 1000 anos de opressão. Né? E aí quando Danton chega na cadeia, né, o que acontece? O que ele faz? Ele olha assim, tem muita gente presa. Vamos diminuir a população carcerária francesa. Aí o que ele faz? Ele manda matar mais de 2000 prisioneiros. Olha, 2000 prisioneiros, massacre de setembro liderado por Danton. Dá uma olhadinha só aqui, ó. O que é isso aí, meu amigo? Isso é triste, né? Isso não foi uma execução sumária também dos presos lá em São Paulo? Foi, né? Em 1991, 113 presos mortos. Foi execução sumária. Tá? Veja qual a importância de você estudar o passado, você estabelece conexões passado e presente, então não fica vendo o passado como algo estanque, né, que não muda, ou que não serve como forma de você comparar com o presente. Olha aí, ó, isso foi em 1991, a população, os prisioneiros, né, da prisão de Carandiru, né, o que acontece? Eles foram executados, 113 mortos. Né? E a mesma coisa aconteceu lá, mas só que o massacre de setembro foi muito pior, né? Foram 2000 presos executados sumariamente para quê? Para diminuir a população carcerária francesa. Tá? Que a gente não falou ainda, mas uma das primeiras decisões da convenção foi proclamar a república. Por isso que o rei foi preso, né? Porque foi proclamada 21 de setembro de 1792, foi proclamada a república, e aí o rei é inimigo da pátria, né? Por isso que ele foi executado em 21 de janeiro de 1793, porque já não existia mais monarquia francesa, né? Existia o quê? República Francesa. Então, convenção, período é republicano. Né? Os caras chegaram até, inclusive, a mudar o calendário francês. Né? Brumário, frutidor, pluvioso, ventoso, germinal. Né? São vários. Termidor, que é o mês termo, é o mês mais quente da França, mês de julho. Né? No dia que você for ver assim, um cardápio de um restaurante francês, tem lá camarão a termidor. Termidor quer dizer o mês de julho. Camarão a termidor é camarão sem cabeça, mais para frente eu vou contar por quê, o camarão sem cabeça. Tá? E aí os caras colocam o camarão na chapa quente, por isso é camarão a termidor, camarão sem cabeça e na chapa quente. Tá? Então, os meses do ano foram alterados, por quê? Porque os caras achavam que estavam vivendo uma nova era, uma nova fase. Tá? Vamos só dar um pause agora, né? Que a gente volta já já, continuando nossa aula sobre o fim da Convenção Nacional, o início do diretório. Agradeço a vocês, já já a gente retorna. Muito obrigado.